Olá, aqui é a Fê com mais um Papo com a Fê aqui na Diário TV. Hoje o programa vai ser todo falando sobre uma associação. Vocês sabem aí do outro lado o que as associações fazem? Comércio, indústria, agro, associação de médicos, associações. O que as associações fazem? Estou aqui hoje com o Pedro da ASIAT, né, Pedro? Chegando agora, a gente vai bater um papo gostoso para contar para vocês o que é a ASIAT, o que a ASIAT Teresópolis faz, quem pode se associar. A gente vai contar tudo para vocês. Então fica ligadinho. Pedro, um prazer ter você com a gente. Te agradeço muito aqui. É muito bom estar aqui hoje para poder falar de um assunto tão importante. A associação comercial, ela tem uma história muito grande aqui na cidade. A gente está falando aí de... Ela começou em 1937, né? E a gente está falando aí do terceiro setor, que é um setor que, enfim, é aquele setor que tem a parte sem fins lucrativos, então é muito voltada para cooperação, para associativismo, e é algo fundamental, principalmente nos dias que a gente está vivendo hoje, né? É uma Então, ajuda, né? A associação é ajuda para cada grupo. o associativismo ele trabalha muito a questão da cooperação. Aprofundando um pouquinho isso, a gente vive aí uma cultura já há muitos anos de individualismo, né? Do herói, eu sou bom, eu faço, eu aconteço. O que é importante, é muito importante a gente ter a questão do individualismo, das conquistas individuais, da meritocracia, a pessoa, enfim, ter as conquistas dela, se superar, construir, conquistar, montar um negócio. Mas você tem todo um âmbito de questões na sociedade que o individualismo ele não vai resolver. É aquele famoso clichê que sozinho você vai mais rápido, mas quando você está acompanhado você vai mais longe. É isso. Resumindo, é É isso. isso. Então, quando a gente fala em associativismo, a gente está falando de situações que exigem uma união, seja de pessoas, seja de instituições, seja de empresas, né? Então, nesse âmbito, você tem uma série de estruturas no país. Você tem a própria Firjan, por exemplo. A Firjan, ela é uma instituição que está dentro do âmbito do associativismo, porque a Firjan, ela é uma federação de sindicatos. Uhum. É legal falar no nome da Firjan, que é um nome conhecido, é um nome forte. Então, o que é um sindicato? Sindicato também é um associativismo. E depois eu vou falar um pouquinho mais disso, né, sobre a importância de uma Firjan, do sindicato, mas as associações comerciais, elas são pioneiras, né? Foram talvez as primeiras associações que surgiram pelo mundo e aqui no país. Tanto é que eu falei que a SIAT ela é de 1937, então tem muita história, muita coisa aconteceu ali, muita coisa que aconteceu na história da cidade, no desenvolvimento comercial, no desenvolvimento urbano, tem as raízes dentro da SIAT. Então é muito difícil exagerar na importância da história de uma associação. E eu acho que a gente está vivendo algumas mudanças que já estão acontecendo já, enfim, nos últimos 20, 30 anos, que é a questão digital, principalmente a questão digital. E eu acho que a pandemia de 1920, 2020, ela acelerou muito todas Sim. essas mudanças. Então, assim, a gente está vivendo um mundo em que a complexidade está muito grande, o mundo se tornou muito mais complexo do que antes. A velocidade das mudanças, a cada dia que passa ela é maior, é Sim. difícil acompanhar as mudanças. A impressão que a gente tem é que cada semana surge uma notícia de alguma coisa que vai mudar tudo. É porque a empresa, meu entendimento, a empresa, ela não é só abrir as portas e atender o cliente. Tem muito burocrático, tem muita coisa por trás disso tudo. E Tem, quando a gente tem nossa, uma agilidade de informação ou uma agilidade que a internet provoca nas empresas, precisa realmente ter um suporte, né? Ter uma ajuda. sim, eu acho que tanto no âmbito de empresa,
tanto no âmbito pessoal, ou no âmbito de uma pessoa autônoma, ou no âmbito de alguém que trabalha, que é CLT, a gente está lidando com um nível de complexidade e de incerteza sem precedentes. É muito difícil você conseguir fazer uma aposta de como é que as coisas vão estar daqui a 5 anos. Sim. Né? A gente mesmo estava falando agora há pouco sobre os desafios que o comércio de varejo está sentindo nessa concorrência com o mundo digital. Sim. Isso tudo faz parte dessa questão de incerteza. Então, dentro de um quadro desse de incerteza tão grande, de uma situação cada vez mais complexa, o associativismo ele ganha um peso e uma importância imensa. Sim. É a base de apoio da indústria. É uma base de suporte, de apoio, enfim, onde você consegue buscar informação, se manter informado, se capacitar. E isso vale para várias frentes, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, né? Enfim, você tem muitas instituições boas aí. O próprio Sebrae também é uma instituição ajuda grande, muito parceira nisso tudo. Então você tem todo um sistema de instituições que operam. Teresópolis, aqui em particular, ela tem uma coisa muito legal que assim, várias pessoas de fora que às vezes vêm aqui fazer consultoria, enfim, vêm aqui por vários motivos, elas percebem isso e elogiam que aqui você tem uma sinergia, uma união muito grande entre as instituições que estão aqui. Uhum. Então você tem um Sincomércio, você tem uma CDL, você tem uma SEAT, você tem um Teresópolis Convention, você tem o Polo Gastronômico. Todas elas se falam, todas elas se comunicam, todas elas se respeitam, se ajudam. E eu estou chamando a atenção disso porque isso é raro de acontecer. Sim. Geralmente as outras cidades, sem citar aqui nenhuma cidade específica, elas têm uma dificuldade muito grande nessa interação entre as instituições. Acaba sendo cada uma no seu quadradinho, muitas vezes uma querendo competir com a outra. É uma competência, uma concorrência que não funciona, né? Os dois perdem. Não funciona, os dois perdem. E Teresópolis tem um lado muito legal. Quando a gente fala de associativismo, é legal também a gente falar que, por exemplo, quando a gente vai para o sul do país, isso está muito ligado à cultura. Uhum. Lá no sul, quando a gente fala para o Paraná, Rio Grande do Sul, lá você já tem uma cultura de associativismo muito forte, muito fortalecida, provavelmente por conta de imigração. Aqui no Sudeste já é mais difícil trabalhar isso. Aqui no Sudeste você já tem uma desconfiança muito grande, um descrédito, as pessoas não participam muito das coisas. E isso é muito ruim e é um desafio para a gente trabalhar. Eu posso dar um exemplo meu, pessoal, que para ressaltar a importância do associativismo e mostrar como às vezes a gente perde com isso. Em 2012, o Sebrae do Rio, junto com o Sebrae aqui da Serra, Petrópolis, Teresópolis, eles se uniram por conta da tragédia que aconteceu aqui em 2011. Sim. E resolveram trazer uma série de projetos aqui para revitalizar e fortalecer a economia da região depois de tudo que aconteceu. E um desses projetos era uma consultoria muito boa da parte exclusiva de panificação, que era com uma consultoria muito boa lá de Minas Gerais, um projeto muito legal, muito bom. Era uma consultoria que ela é muito bem feita, longa, com muita capacitação, muita qualidade, mas ela tinha um detalhe, ela ia ser feita parte individual e parte coletiva, para reduzir custo e viabilizar. Então tinha que compor pelo menos 10 empresas, um grupo de 10 para viabilizar. Tinha que ter um quórum, né? Um quórum mínimo para viabilizar a consultoria aqui na cidade. E detalhe, ela na época, ela estava sendo viabilizada pelo um projeto do Sebrae chamado Sebrae Tech. O Sebrae Tech, ele paga uma parte da consultoria para a empresa. Então, na época, se eu não me engano... Era uma ajuda grande, né? Muito grande, Fernanda. Porque esses cursos, assim, tem um custo. A gente acha, às vezes, que nós
pessoas, né, físicas, para fazer uma faculdade, para fazer um coach, para fazer qualquer curso, a gente acha que é uma despesa, mas para uma empresa é uma despesa grande, porque são muitos detalhes. Então, você tem um sistema S, por isso que é muito legal esses espaços aqui, essa oportunidade de estar aqui contigo, para a gente falar um pouquinho sobre essas questões. Você tem um sistema S, que é o caso do Sebrae, Senac, Senai, que eles têm muito. A missão deles é levar essa capacitação. Sim. E eles têm condições, têm muitos projetos bons. E foi o caso desse ano do Sebrae em 2012. Então vieram com o Sebrae Tech. Na época, se eu não me engano, o Sebrae Tech pagava 80% do custo. Uau. A empresa só tinha que entrar com 20%. E era uma coisa maravilhosa. E eles organizaram uma reunião que, na época, por acaso, ia ser lá na SEAT. E mobilizaram muita gente. Não foi aquela coisa feita assim em cima da hora. Fizeram com antecedência, a SEAT entrou em contato, o Sebrae telefonou, eu pessoalmente telefonei para várias pessoas que eu conhecia para ressaltar, olha, vai ter uma reunião, porque o objetivo dessa reunião era explicar o projeto, detalhar e fechar um grupo de trabalho para iniciar a consultoria. Às vezes as reuniões, a gente tem dificuldade em compor um quórum, né, e vai pouca gente. Só que dessa vez a gente foi pego muito de surpresa, porque teve uma boa divulgação, muita gente confirmou. Eu pessoalmente liguei, várias pessoas ligaram, o Sebrae ligou, mandou e-mail, foi uma coisa feita com uma antecedência muito boa e não foi ninguém. Nossa. Ficou todo Dói mundo o assim, coração, né? Porque dói, é uma oportunidade. Porque, assim, veio gente veio consultor do Espírito Santo, veio consultor de São Paulo, consultor do Rio de Janeiro, pessoal super animado para tocar o projeto. E assim... Aí você vê que a própria pessoal, assim, cidade, Pedro, os empresários não... Pedro, até eles ficaram chocados, assim, porque eles sabem que de vez em quando corre risco de ter uma reunião com poucas pessoas, mas dessa vez foi uma coisa assim, muito estranha. Eu falei, olha, eu também não sei, né? Acho que foi uma mistura de azar com uma mistura de que as pessoas realmente estão muito desmobilizadas. Acho que o cara está tão focado em resolver as urgências de curto prazo, o cara fica tão viciado em ser bombeiro, que o cara não consegue sair daquele ciclo. Só apaga o fogo. Ou só apaga o seca fogo. gelo. Só apaga o fogo ou só seca gelo. Um vocabulário que a gente usa muito por trás da... Aí assim, me convidaram, ficaram até sem graça assim, não, Pedro, se você puder, a gente te convida a participar por Petrópolis. Dói o coração, porque você que tem uma empresa que representa tanto, é uma característica, é um ponto turístico da cidade praticamente, ser convidado a participar em outra cidade é como se a gente estivesse morrendo na praia, né? E olha, eu vou te falar, foi excelente. Para mim foi uma oportunidade de conhecer gente de Petrópolis, participei da capacitação, demorou meses, preço muito baixo, quase que irrisório perto do que ela trazia. Ela depois gerou outras oportunidades de outras capacitações. Sim. E eu fui embora. E aí comecei a participar mais da Firjan, comecei a participar de um monte de capacitação, e seminário, congresso. Isso foi fundamental para a gente conseguir fazer as mudanças que a gente precisava fazer na empresa. Sim. Porque de 2012 para cá, a gente teve que fazer tanta mudança que se não fosse esse suporte das instituições, eu não ia conseguir fazer. Sim. Então, assim, é só um exemplo meu para mostrar como é que às vezes a gente não enxerga a importância do associativismo. Eu acho que a participação das pessoas também não custa nada. Eu vejo que a SEAT promove muitos encontros, muitas reuniões. Foi como você me disse antes, que eu acho que é importante falar para vocês aí. É um trabalho voluntário. Seu trabalho, ou de muitos associados que estão ali, estão trabalhando em prol de uma Teresópolis melhor, de uma Teresópolis de verdade, justa para as empresas, para o agronegócio, para as indústrias. É uma visão muito ampla da Teresópolis, que foi o que você falou. A empresa acaba sendo egoísta e pensando só no quintal. Eu acho que aí entra uma questão de consciência, talvez, da pessoa conseguir enxergar mais de longo prazo. Sim. Né? Eu acho que se você focar no teu curto prazo ali, nos incêndios imediatos, você vai acabar tendo uma visão muito individualista e vai pensar que isso tudo é uma perda de tempo, eu tenho mais o que fazer,
preciso trabalhar, Sim. né? E essa ajuda é importante, né? Buscar essa ajuda. Eu acho que tem o Sebrae, por exemplo, que eu trouxe aqui já no programa, que vocês conheceram, a Ana, que já trabalhou com o Sebrae e largou o Sebrae para investir numa empresa. E são desafios que são importantes. A gente sabe que abrir um negócio, é um desafio constante, né? Agora a gente tem essa possibilidade da internet ajudar, mas também deixar a gente em uma situação assim mais desconfortável, porque a gente tem que se reinventar, né? A gente está numa era que a gente se reinventa. Mas tendo o apoio de vocês é tão importante. Sim, você apontou muito bem, porque da mesma forma que essas mudanças estão trazendo ansiedade, isso tudo é uma grande oportunidade. Mas para você conseguir usar isso a teu favor, conseguir surfar nessa onda e enxergar o que tem de oportunidade no meio dessas mudanças que estão acontecendo, você tem que estar muito antenado, você tem que estar muito conectado. Sim. E essas conexões com instituições, com pessoas que estão ali na ponta do conhecimento, é isso. Você tem que ter uma visão diferente, deixar um pouco sair um pouquinho do teu quadradinho, sair um pouco lá do teu balcão e começar a oxigenar as ideias e circular por aí. O associativismo é muito isso. Eu vou finalizar esse bloco te falando uma coisa. Lembro do meu avô falando que o olho do dono que engorda o boi. Não é estar atrás do balcão que vai fazer a receita melhorar. É buscar conhecimento para treinar o colaborador de verdade, para treinar a moça que limpa, para treinar para trocar com o cara que bota o letreiro da tua loja. Porque todo mundo vai trazer alguma coisa, uma partezinha do seu negócio para o outro para agregar. Perfeito. Né? Perfeito. Então a gente já volta. Fiquem aí, que a gente já volta com o Pedro aqui da SEAT para conversar mais um pouquinho. Chegou a hora de você trocar o seu carro novo. Aqui na Conto você encontra toda a linha de estoque Hyundai 0 km e aquele seminovo revisado com a qualidade que você merece. E o atendimento nem se fala. Venha para melhor. Venha para Conto. A sua melhor escolha. Olá, tudo bem? Eu me chamo André Tavares e represento a My Broker Imobiliária. E hoje, em parceria com a TV Diário, nós vamos falar sobre um apartamento que está disponível para venda ou locação na melhor e mais prática localização possível. É um imóvel com muita qualidade, com absolutamente tudo aos seus pés. Vem conhecer! Por aqui foi difícil definir qual a principal característica porque parece que foi tudo calculado. Além de ser um apartamento em andar alto e que pega muito sol, esse condomínio aqui é algo no mínimo diferente. Imagina que além de um lazer com saunas, salão de festa com churrasqueira, sala de cinema, salão de jogos, piscinas, adulto e infantil com cobertura térmica e mais itens, você ainda tem serviços como TV a cabo, internet, luz e água, tudo incluso. Esse apartamento tem 114 metros quadrados, são 3 quartos, sendo um deles suíte. E um grande diferencial, todos eles estão com armários planejados. De prático aqui, não é só a localização.
para fechar, esquece aquela cozinha corredor que estamos vendo muito por aí. O que não falta aqui é espaço e ainda tem a dependência que se tornou um escritório mais a área de serviço. Para conhecer esse apartamento pessoalmente, é só manter contato com a gente. Com mais de 44 anos atuando em Teresópolis, nós, do Laboratório São Lucas, temos uma novidade para contar. Estamos em novo endereço, Rua Tenente Luiz Meireles, 170, em frente ao Ginásio Pedrão. Estacionamento próprio, recepção com mais conforto e espaço kids. E é claro, a qualidade e acolhimento São Lucas. Venha nos visitar. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas. Atendemos os principais convênios, inclusive Cartão do Bem, SAF e Cartão de Todos. Voltamos com o segundo bloco do Papo com a Fê, aqui com o Pedro da SEAT. Pedro agora vai contar pra gente sobre as metas, sobre os eventos, sobre os encontros. Fala com a gente, Pedro. A gente terminou o outro bloco dando uma mensagem que você me falou, que eu dei uma mensagem muito importante. Você falou uma coisa muito legal do teu avô, que é aquela filosofia, né, que o negócio cresce nos olhos do gado, cresce aos Com os olhos do dono. Né? E eu acho que isso funcionou durante muito tempo e ainda funciona. Só que hoje eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a gente está vivendo realmente um mundo que ele hoje tem um nível de complexidade e de mudança muito intenso. Sim. As coisas, os cenários mudam numa velocidade muito grande, numa frequência muito grande. Então hoje, essa presença, seja uma empresa, seja uma instituição, ela precisa ter gente, ou precisa ter pelo menos uma pessoa que seja esse agente que consiga trazer para dentro dela esse processo de inovação. Sim. Então, muito cuidado quando o cara traz isso, porque eu concordo que você tem que estar sim, de alguma maneira, você tem que estar muito conectado com a estrutura onde você está. Seja uma empresa, seja uma instituição, mas você também tem que saber fazer essa ponte, né? Você tem que de tempos em tempos ir para fora, olhar o que está acontecendo, voltar. É porque o olho do dono não é mais só não naquele é mais lugar, naquele né? lugar. Ele é Acho que mundial. ele agora, o dono também virou uma ponte com o que está acontecendo lá fora. Sim, sim. Então, ele não pode mais ficar tão preso. Sim. Ele tem que aprender mais gestão, ele tem que se atualizar no sentido de conseguir, sim, criar uma estrutura que tenha um mínimo de autonomia, para ele não viver preso ali dentro, porque a estrutura vai ter muito a perder se ele não conseguir fazer essa ponte de se atualizar, acompanhar um treinamento. Isso é fundamental. Sim. Então, acho que ainda é verdade, mas dentro desse contexto porque a atualização agora é cada segundo, né? O tempo todo. Então, o dono precisa estar com o olho nas atualizações. E a SEAT está aqui. Quais são as metas para 2025, Pedro? A SEAT, a gente vem dando sequência numa linha lá de sucessão que tem funcionado muito bem. Quem estava como presidente até dezembro é o Felipe Coelho, do Grupo da FEL. Ele fez um trabalho sensacional, ele ficou 2 mandatos lá dentro.
o Felipe conseguiu trazer uma coisa que era muito necessária, que foi exatamente uma presença maior da SEAT na questão digital. Então ele trouxe alguns trabalhos de podcast, ele fez alguns podcasts que estão lá no YouTube da SEAT, que vale muito a pena ver, muito bons. Fez o Minuto a SEAT, o Felipe fez muita coisa boa nesse sentido. Ele manteve alguns projetos que também marcam a instituição, que vão continuar, como o Café com Ideias, né, que a gente estava conversando agora há pouco. Eu acho que agora é manter a continuidade disso e tentar abraçar algumas frentes dentro desse cenário que a gente está colocando, né? A gente tem que, de alguma forma, romper um pouco essa resistência das pessoas não participarem tanto, porque elas às vezes estão muito focadas em apagar incêndio, e conseguir levar uma capacitação mais efetiva, seja para os associados ou seja para a cidade de uma maneira geral. Tendo em vista esse cenário que a gente está colocando de um mundo que está em constante mudança. Né? A gente tem conversado muito, né? Eu tenho conversado muito com pessoas aí do varejo, consultores, e no primeiro momento bate uma ansiedade imensa, porque ninguém tem resposta para o que vai acontecer. A verdade é essa, né? Inclusive a gente agora teve um Café com Ideias, foi o primeiro do ano, que foi com o Ladimir, e o Ladimir trouxe um resumo da NRF, que é a principal feira de varejo que acontece todo ano em Nova York, e é a principal feira do mundo sobre isso, e lá eles tratam dos temas, das tendências, do que pode acontecer, e ele trouxe muito como é a primeira vez que eles sentiram que as pessoas hoje têm muito mais dúvida do que certeza. Sim. Né? Geralmente as pessoas têm muitas certezas de tendência do que vai acontecer. Esse ano estava diferente. Acho que a gente, antigamente, foi o que você falou, acho que vamos botar a pandemia como marco, né? Antes da pandemia, nós tínhamos certezas porque o mercado era mais controlável, né? E hoje, com a atualização, ninguém controla nada. Era um mundo de estabilidade. Sim. Quando você falou do teu avô, vem um pouco isso. Eu acho que, assim, pegar meus pais, principalmente meus avós, eu também, em parte, né? Porque eu sou um cara que eu cresci no século XX, né? Então, assim, eu também peguei o mundo antes, eu peguei o mundo analógico. Sim, a gente pegou isso tudo. Peguei a mudança para o digital e estou pegando o digital. Então, isso eu acho fantástico, eu ter tido essa oportunidade de pegar essa transformação. Mas, assim, quando a gente fala dos nossos avós, a gente está falando de um mundo que não era um mundo fácil, eles ralavam muito, tá? Mas você tinha uma estabilidade, você tinha uma previsibilidade. Sim. O cara era quase que uma receita de bolo. Ó, você vai crescer, você vai estudar, vai se formar, vai entrar numa grande empresa, tu vai se aposentar lá. Tava tudo desenhadinho. Vai casar direitinho, vai ter tua casinha, vai ter teu filho, teu cachorro e tal. Mudou. Sim. Hoje você já não sabe mais como é que vai ser a tua trajetória de vida. Então, o que a gente tem de hoje? Hoje o estudo é para a vida toda. Sim. Você provavelmente vai assumir vários papéis ao longo da sua vida. E você tem que desenvolver essa habilidade de estar sempre aprendendo e estar sempre se reinventando. Uma palavra do nosso tempo, que é a proatividade, que a gente não aprendeu e a gente aprendeu na marra lá nos anos 80, que a gente tinha que saber fazer tudo. Hoje é uma palavra de ordem. Sim. As pessoas precisam entender que elas se formam, mas elas não vão trabalhar muitas vezes com aquilo ali, ou se forem trabalhar, vão ter que fazer outras coisas. Pode ser que o cara fique até na mesma empresa, mas eu não tenho dúvida que ali ele vai ter que se reinventar em outros papéis, porque a empresa vai ter essa necessidade. A própria empresa tem que estar passando por um processo de melhoria contínua, que é uma coisa que vem muito lá do Japão e que hoje virou quase que uma obrigação. Você tem que estar sempre ajustando, melhorando e modificando e acompanhando o que está acontecendo. E é um processo que ele está acontecendo de maneira muito intensa e o tempo todo e muito rápido. Então a gente, quando fala daquela visão do teu avô, era um mundo muito diferente do que o mundo é hoje. Muito seguro. Por isso, assim, ele não estava errado, mas hoje a gente tem que adaptar. Né? Então, assim, hoje a gente está vivendo um mundo de muita instabilidade, muita mudança, que não é necessariamente uma coisa ruim. Não, não é. Mas a gente tem que aprender a surfar nessas águas, tem que aprender a desenvolver as habilidades para isso. Acho até eu que o brasileiro talvez seja um dos caras mais apto. Somos mais flexíveis, né? Para multitarefas. É muito flexível, é muito inventivo, ele não é aquele cara assim tão
Então, tem um lado complicado, né? O brasileiro tem uma dificuldade em lidar com regras e padrões, né? Mas, por outro lado, Sim. quando você pega um mundo desse, talvez o brasileiro seja um exemplo de alguém que consiga ter uma cultura a favor, no Sim. sentido de lidar com um mundo tão Em ser imprevisível. flexível, em ser curioso, em querer colocar em prática uma novidade para testar, Então, sem muitos medos, né? Aprender a lidar com essa questão da imprevisibilidade, né? Então, quando a gente fala nas instituições, elas têm muito esse papel de capacitação, de conexão, conectar as pessoas, né? Então, você tem algumas frentes aí. Quando a gente fala, por exemplo, na Sebrae, como a gente estava conversando agora há pouco, é uma estrutura diferente, é uma estrutura grande, profissionalizada. É diferente de, por exemplo, uma SEAT, que é uma estrutura menor e que tem ali um corpo diretivo que é voluntário. Sim. Né? A diretoria está ali de forma voluntária. Por quê? Porque a maioria dos diretores que estão ali, praticamente todos, eles já entenderam, eles têm essa visão de longo prazo, eles já entenderam a importância da conexão e do associativismo. Eles já entenderam isso. Eles já entenderam que isso traz ganhos de longo prazo. É por isso que eles estão ali. É um processo de doação, mas eu particularmente posso falar por mim. É extremamente gratificante. As coisas que eu tive a oportunidade de aprender na SEAT, ali nesse período de 2009, né? Eu estou falando aí de praticamente 15 anos de instituição, não tem preço. Não tem preço. Você está lidando A com gente troca é ali, muito eficiente, muito boa para todo mundo, né? É prazeroso assim, você ter contato com as reuniões de diretoria, é muito prazeroso você estar no Café com Ideias, porque você aprende coisas assim, às vezes que você nem imagina, você nem espera, aquilo te dá um estalo, te dá um clique, te ajuda a reorganizar as ideias, é muito bom, é muito bom. Então assim, esse poder da conexão, esse poder do associativismo, ele hoje é um dos antídotos para a gente lidar com essa questão da ansiedade, com essa incerteza toda, né? A gente ali não vai ter mágica, né? Não vai ter nenhuma receita mágica para lidar com isso tudo, mas a gente vai estar muito mais preparado para acompanhar com essa troca de ideias, essa troca de experiência. Então, acho fundamental que a gente estimule sim o associativismo, estimule as pessoas a participarem mais das instituições, se associarem, irem nos treinamentos, participarem nos eventos. E qualquer empresa da cidade pode chegar na SEAT e se associar? Qualquer empresa. Qualquer empresa. Qualquer empresa, né? A SEAT, ela tem até pela tradição dela já, né? Ela agora em pouco tempo ela vai fazer 100 anos. Então, pela tradição dela, ela pega realmente não só comércio, mas agricultura, turismo. É porque a gente consegue entender que, achei importante te perguntar se todo mundo, porque às vezes a pessoa tem uma mercearia de bairro, né? E precisa de ajuda. Sim. Mas acha que a SEAT é para empresas grandes, para quem tem muitas lojas, para quem tem muitos negócios. É para todo mundo. É para todo mundo. Eu acho até que quem é autônomo, quem é MEI, isso tudo a gente estimula muito a participação e a pessoa se associar. Às vezes as empresas grandes têm outras formas de buscar essas informações, embora a gente também tenha muito associado grande lá. Até porque assim, o cara de repente começou pequeno e teve sempre na SEAT, agora o cara está grande e continua lá. Sim. Né? Mas a SEAT ela tem um leque muito grande nesse aspecto. Né? Qualquer um pode se associar à E ideia. o mais bacana é que a SEAT ela pensa no grupo de empresários, né? Mas para a sua empresa ir para frente, a gente precisa pensar no povo que está ali trabalhando para cada empresa, Sim, né? Que o Café com Ideias é muito isso, né? Foi uma ideia para poder trazer informações, às vezes, de fora para as equipes, para os profissionais que trabalham nas empresas associadas. O Café com Ideias ele é muito desenhado para tentar abranger a equipe como um todo. Sim. Seja para quem está num papel de gerência, para quem está numa supervisão, quem está enfim, o cara que é dono, porque assim, está todo mundo ali lidando com situações muito semelhantes, né?
Então, é uma capacitação muito bem feita, porque geralmente ela consegue, ali numa palestra de 1 hora e meia, trazer assuntos que vão Despertam interessar. vários gatilhos Sim, para os porque, empresários às e para os vezes, você tem um cara funcionários. que quer empreender, ele Sim. vai ter coisas importantes para ver ali. Você tem o cara que ele empreende dentro da própria empresa. Sim. Você tem um cara que é um funcionário de confiança, um gerente, um supervisor, está lá há anos. Todas essas pessoas precisam se reciclar e precisam oxigenar. Sim, sim. Né? Isso é uma necessidade. É fundamental que você arranje um tempinho, seja uma vez por mês. Né? Você tem que você tem, do mesmo jeito que você alimenta teu corpo, você tem que alimentar a tua cabeça com coisas boas. Sim, Né? sim. Acho muito importante o projeto. E agora a gente vai falar sobre uma curiosidade que as pessoas têm. A gente tinha uma FEPRO. A gente vai ter uma FEPRO de novo? Como é que estão esses pensamentos, esses projetos para a nova presidência? Isso está no nosso radar, isso já é discutido há bastante tempo. Né? Já tinha até um planejamento de FEPRO antes da pandemia, que já estava assim, até bem alinhado, mas aí aconteceu aquela loucura, todo mundo Sim. virou de pernas para o ar e esse pós-pandemia não foi trivial. Né? Agora a gente, enfim, a SEAT acabou focando em outros temas, mas agora isso voltou para o nosso radar. Sim. Pensar em como a gente pode, de alguma forma efetiva, trazer ações, não só de capacitação, mas quem sabe até uma FEPRO, para esse momento em que o comércio está se reinventando. A gente está estudando isso com muito carinho, está pensando como é que a gente pode organizar e entre várias iniciativas aí para esse ano, essa é uma das metas. É um estudo muito bom que a gente está fazendo aí, eu acho interessante sim. É uma coisa que a gente vai conversar com muita calma, vai ouvir muita gente para tentar fazer isso da maneira mais efetiva possível. Sim. Porque a cidade Precisa. Enfim, são projetos bons para a cidade. Sim, né? sim. Eu vou falar para vocês que eu quero o Pedro sentado aqui no sofá mais vezes e vou te dar um desafio, porque eu já vou te convidar. Não sei se mês que vem você consegue, porque eu sei que você está chegando agora e está organizando as coisas e tem outras empresas que você também cuida. Mas quero sentar com você e com algum outro associado da sua escolha. Você senta lá com eles e vê quem que quer vir para a gente debater mais e falar para as pessoas quais são as dificuldades do empresário, quais são as metas dos Perfeito. empresários, Perfeito. qual é a dificuldade que ele sente em buscar um profissional, porque a gente sente muito isso também na cidade. Então, eu acho que é bacana a gente colocar um empresário sentado com a gente aqui, vamos ficar nós três aqui e bater um papo para todo mundo entender o outro lado por trás do escritório, do dono da empresa, que todo mundo tem medo, que todo mundo acha que é uma vida fácil, tranquila e que luta e é desafiado todo dia. Eu acho que não tem mais isso, né? Tem uma visão muito arcaica aí do nós contra eles, né? Sim. Não tem isso. Acho que hoje em dia a gente sabe que existem algumas barreiras, a gente sabe que não é tão fácil assim, mas hoje em dia qualquer pessoa aí que seja persistente, que tenha força de vontade e disciplina, ela consegue empreender, Sim. montar o próprio negócio. Mas isso também não é, às vezes, necessariamente o caminho. Às vezes o cara pode ser um excelente profissional dentro de uma empresa, crescer demais, desenvolver muita coisa boa e ser um CLT. Não tem receita de bolo nesse aspecto. Sim. Então seria uma sugestão muito legal, trazer pessoas aqui com perfil diferente para debater temas, dificuldades. É quase dividir. um café com ideias no Papo com a Quase Fê. um mini café com ideias. Já fica até uma sugestão, de repente, eu trazer outros diretores aqui Sim, também. que possam trazer uma experiência diferente, falar um pouco mais. Acho que o conteúdo é importante para informar as pessoas. Eu vejo muito, e a minha meta aqui, que eu já te falei isso, é trazer Teresópolis e apresentar Teresópolis para Teresópolis. Então, a SEAT faz parte de Teresópolis, você com a sua empresa faz parte de Teresópolis e tem tanta gente boa para a gente falar e para a gente trocar um bate-papo sobre liderança, sobre empreendedorismo, sobre tantos assuntos que muita gente lá em casa tem dúvida ou que está precisando de uma dica e não tem a oportunidade de ir no Café com Ideias porque perdeu a Sim. oportunidade ou porque se sente inseguro. A gente está aqui para trazer uma segurança e mostrar uma verdade de Teresópolis.
Te agradeço muito. Tem algum recado para quem está lá do outro lado? Da SEAT? Acho que o recado principal assim, que eu posso dizer é, bom, começando, primeiro te agradecer por estar aqui. Eu tenho um carinho imenso pela associação. Eu acho que eu não estaria aqui na presidência se eu não enxergasse a importância da associação, se eu não enxergasse como isso contribui para a cidade, porque é um processo de doação, mas eu sei que lá na frente isso vai trazer benefícios para todo mundo, inclusive para mim mesmo, porque o grande objetivo é ter uma cidade melhor. O grande objetivo é que a cidade evolua, que ela cresça e que ela cresça bem. Sim. Né? Então as instituições podem e vão ter um papel fundamental nisso, seja a SEAT, seja a Sincomércio, várias instituições de qualidade que a cidade tem, e nesse aspecto a cidade é muito bem servida. Então para mim é um prazer estar aqui, uma coisa que eu gosto muito, e fica um convite sincero para que as pessoas participem mais, venham no Café com Ideias, participem dos eventos. A gente agora está com um evento que deve ser em maio, que a gente vai trazer um seminário, que é um projeto chamado Connect, que a gente vai trazer um seminário sobre liderança, e depois, mais para frente, quando a gente tiver isso confirmado, a gente vai divulgar aqui junto contigo. Traga. Vamos trazer, porque é um seminário muito bacana. A gente teve um desses no ano retrasado aqui com o pessoal da Disney, foi incrível. Sim, muito Não tem bacana. nem como falar de tão bom que foi. E, enfim, acho que tem muita coisa boa para a gente fazer esse ano, que a gente vai estar aqui junto com vocês compartilhando e divulgando. Só tenho a te agradecer e convidar as pessoas para estarem junto aí com a gente aqui e acompanharem mais vocês o diário. Caminho é longo. Caminho é longo, estamos juntos. mas é um caminho bom. Sim, e a gente vai estar junto nessa caminhada. Sim, obrigado, tá? Obrigado mesmo. Obrigada a você. E vocês que estão aí em casa, todo o tempo apareceu para vocês o Instagram da SEAT, telefone de contato, e-mail. Então, entre em contato, tira suas dúvidas, pergunta. Eles vão ter o maior prazer em responder vocês, em esclarecer tudo. Vai lá, se associa, você é empresário, pequeno, médio, grande porte. Acho que é importante para a cidade. Eu falo para vocês sempre, quero trazer Teresópolis para Teresópolis e reacender o que nós temos de bom aqui na cidade, que tem muita coisa. Obrigada. Agora eu vou para a culinária. Fica aí. Já volto com uma receita fácil. Na farmácia de manipulação Dermafarm, cada fórmula é desenvolvida com qualidade, ética e dedicação para atender as necessidades de nossos clientes. Trabalhamos com o mais alto rigor em controle de qualidade, assegurando que cada medicamento, suplemento, hormônio ou cosmético manipulado seja produzido de forma personalizada. Nosso compromisso é com a excelência. Cuidamos da sua saúde de forma única, sempre respaldados na ciência, na ética e no respeito. Faça uma visita. Ficamos na Galeria Teresópolis, loja 34, Centro. Tenho uma novidade para você. Nós do Laboratório São Lucas já estamos realizando o teste genético Somos Equilíbrio, fruto da nossa parceria com o Laboratório Fleury. Esse teste avalia 100 variantes genéticas que rastreiam o melhor tipo de treino para você, seu metabolismo, controle de peso, além de apontar a dieta ideal para o seu biotipo. Te informa como você processa as vitaminas e os nutrientes, predisposição à acne, celulite, resposta a medicamentos para gastrite, inflamação e estatinas. O teste também avalia distúrbios do sono e a resposta ao estresse. Incrível, né? Esse aqui é o meu. Agora falta você vir fazer o seu. Receba as notícias e a edição do jornal O Diário de Teresópolis gratuitamente pelo seu WhatsApp. Aponte a câmera do celular para o link da tela e cadastre-se.
eu quero falar pra vocês o passo a passo hoje, quando você escolher aquele carro seminovo que você já tá aí batendo o coração, como que a gente faz para atender vocês da melhor maneira. Eu vou estar batendo um papo aqui com um de nossos consultores, o Marcelo Bal, e a gente vai estar mostrando para vocês como isso tudo funciona por trás dos bastidores. E aí, eu vou fazer uma pergunta para você. O cliente chegou, a gente tem isso essa semana, já está acontecendo, e ele está querendo um Commander. Como que a gente procede aqui na nossa empresa? Correto. Primeiramente, a gente faz a consulta, a gente faz o laudo cautelar do veículo, que é o mais importante da nossa loja hoje. Todos os veículos passam por esse processo, porque tem muitos carros clonados na cidade e está acontecendo diariamente isso aí, a gente pegando carros com diversos problemas quanto a isso. Então, a primeira coisa é fazer o laudo cautelar. Em seguida, a gente faz a documentação do carro, tenta consulta, multas, IPVA, ver se o carro tem algum tipo de restrição e automaticamente é o primeiro passo. Então vamos lá, você escolheu o seu carro, falou com a gente já está procurando aquele achado para você, você não precisa ter dor de cabeça com isso, porque a gente faz tudo e você na segurança aí da sua casa. Então a gente faz, em primeiro lugar, o laudo cautelar, é isso aí, para a gente poder prosseguir com a compra do carro. Uma vez o laudo aprovado, gente, o que é esse laudo aprovado? É batida, né? São colisões, sinistro, roubo e furto, carro clonado. Então todas essas coisas você já vai ficar livre com esse laudo cautelar. Então na hora de você comprar o seu carro, exija o laudo cautelar. Sabe qual é a nossa diferença? Aqui a gente não tem vendedor. É aquele que você entra na loja e quer empurrar o carro que tem no estoque. Não, não. Aqui a gente tem consultor de venda que vai te vender aquilo que você realmente precisa estar procurando com a qualidade que você merece. Gente, papo foi bom, né? Sempre é. Mas a gente sempre se preocupa na pauta do programa, para o programa ser muito interessante para você do outro lado. Agora, a gente está na culinária, vocês viram que eu tô sozinha. Hoje a receita é comigo, mais uma vez, tá? Vou fazer para vocês, vou ensinar um truque assim, que quando eu tô com muita vontade de comer doce, ou muita vontade de um pudim de leite, eu faço uma receita rápida no micro-ondas em 5 minutos. É rápida, gente. Segue a dica que eu tô, assim, ficando muito habilidosa em receitas fáceis, viu? Tô adorando isso. Até em casa eu tô uma chefe de cozinha da praticidade. Bora pra receita? Então, vamos lá. A receita é um ovo, uma colher de sopa de açúcar, uma colher de sopa de água e 7 colheres de sopa de leite condensado. São 7 colheres mesmo, gente. Tudo eu meço na colher de sopa, tá? Prático, rápido e delicioso pudim de leite, assim, gostoso. Não é aquele pudim de leite que a mãe da gente faz, né? Eu não sou muito habilidosa para fazer aquele grande, mas esse pequeno mata a minha vontade de doce. É uma porção individual, é feito na caneca e eu vou fazer aqui junto com vocês, tá? Qual é o primeiro passo da receita? A gente pega a colher e bota o açúcar todo. Você pode usar açúcar refinado, açúcar cristal. Eu só não gostei, que eu já experimentei, com o açúcar demerara. Por quê? Porque eu vou fazer uma calda com a água e com o açúcar. Então o açúcar demerara ou o açúcar aquele mascavo, ele fica muito escuro rápido. Então ele deixa o pudim escuro. Eu gosto do pudim com calda caramelizada, mas ele todo clarinho. Então vai do gosto de cada um, tá? Se você gosta e quer experimentar com açúcar demerara ou com açúcar mascavo, já faz o seu pudim grande dessa forma e adora, faz ele e depois me conta se ficou bom, tá?
tá? Porque eu já gosto dele mais clarinho, então eu nem experimentei a receita com essas duas opções. A água também é uma colher de sopa. A gente mexe o açúcar para ele virar um caldinho. Vou tirar essas vasilhinhas daqui. Ele vira um caldinho branco, tá? Ó, a caneca está branca e vai direto pro micro-ondas. O segredo dessa calda, gente, são 30 segundos. Você coloca 30 segundos, pega a caneca, dá uma olhada, bota mais 30 segundos. Eu normalmente levo aí uns 2 minutos, 2 minutos e meio. Mas eu não coloco direto. Por quê? Porque se você coloca direto, pode superaquecer e até estourar a caneca no micro-ondas. Então, coloca de 30 em 30 segundos que vai funcionar. Eu vou colocar aqui e já volto para mostrar a textura da calda para vocês. Primeiros 30 segundos, já volto. Fica aí. Voltei, gente. Por quê? Porque é chatinho esse processo dos 30 segundos no micro-ondas, tá? Se você prefere fazer a calda no fogão, você fica à vontade, tá? Mas a receita é para ser toda de micro-ondas e rapidinha. Ficou aqui 2 minutos e 30 também nesse micro-ondas. É igual o micro-ondas da minha casa, tá? Olha, a calda fica caramelizada, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Aí a gente agora espalha a calda na caneca. A gente não tira nada da caneca, gente. A gente aproveita tudo isso que a gente está fazendo e a gente espalha a calda na caneca, ó. Vou mostrar para vocês de novo. Na câmera, a caneca tá espalhada, ó. Até a metade a calda. Vou bater rapidinho o ovo, ó. É rápido demais, gente. Eu já podia ter deixado isso aqui batido, tá? Mas eu quis esperar para mostrar para vocês. Bati o ovo, misturei com o leite condensado. Ó. Ele vira um creme único. Vocês vão achar aí de casa, que ele fica mais grosso, assim, depois que mistura o ovo. É normal, tá? Fica uma cremosidade mais firme. Mas é super normal, não é sinal que nada deu errado. O passo a passo não deu errado, tá super certo. É só porque realmente eu preciso explicar pra vocês. Ó, vou mostrar a textura, ó. Depois que colocou o ovo. Agora, a gente pega essa mistura deliciosa, boa demais, e joga na caneca com a calda. Gente, em casa eu faço, leva 5 minutinhos. É porque aqui tem mais pausas, né? Tem tudo isso. Mas é muito rapidinho. Caneca já está com pudim, ó. Não consigo mexer muito para vocês verem, mas tá ralinho. Agora vai pro micro-ondas novamente por apenas 1 minuto e 30, tá? Esse é muito rapidinho. É só para realmente cozinhar o leite condensado. Agora, gente, é 1 minuto e 30, é super rapidinho. Eu normalmente faço esse pudim assim, sábado. Vou fazer um almoço e não quero um doção. Então eu faço um doce rápido e prático. Esse pudim, ele fica na caneca e depois eu tiro ele, coloco num prato, vou servir, a calda já escorre por cima dele. Ele fica um tamanho, realmente, ele murcha um pouquinho depois. Ele sai do micro-ondas alto. Depois ele vai murchando um pouquinho e fica um pudim mais concentrado, tá? E num formato pequeno, parece um pudim de restaurante. É uma delícia. Apitou. Será que tá pronto? Coloquei 1 minuto e 30. Gente, como é um micro-ondas diferente da minha casa, eu fico esperando uma surpresa. Tá, que lindo! Vou mostrar pra vocês agora ele como sai, ó. Como o pudim sai, gente. Tá aqui, ó, você vê o douradinho da calda e o pudim na caneca tá pronto pra servir. Vou mostrar pra vocês que eu fiz um antes, que eu deixei na geladeira pra poder comer com vocês.
Então, ó, tem um pudim pronto, lindo, para comer com vocês. Vou pegar uma colher e vou mostrar como é que vai ficar. Então eu vou pegar uma colher para poder servir e comer. Eu, antes de começar a gravar o programa, eu já fiz um pudim para poder mostrar para vocês. Gente, olha, ele tá aqui, olha, da caneca. Vou mostrar os dois para vocês aqui de pertinho, viu? Ó, na caneca tá quentinho, mas vocês podem ver que ele já murchou um pouquinho. E aqui tá o pudim que eu já deixei pronto. Ele fica uma graça, caramelizado e uma delícia. Vocês vão fazer, tenho certeza que todo mundo que tá aí do outro lado adora um pudim de leite. Então, vocês vão adorar esse pudim. Eu fiquei muito fã e achei muito bacana que o pudim, normalmente, ele tem um passo a passo, assim, enjoadinho. Demora, tem que botar em banho-maria. Esse aqui é prático e rápido. Ó, como ele fica cremoso. Tá cremoso, cheio de calda. Agora, será que eu tô aprovada? Será que ficou bom igual lá de casa? Vou experimentar. Os bichos, viu? Bom. Mas não fica pouco bom, gente. Experimenta, porque é bom demais. A calda, ela fica, dependendo da quantidade de água que vocês colocam, eu dei a receita para colocar uma colher de sopa de água. Se você gosta da calda um pouco mais molinha, você bota um pouquinho mais de água, mais meia colher. A calda fica mais cremosa. Eu gosto da calda assim, ó. Puxa, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. A calda como é que ela puxa, ó. Sai sempre um pedacinho, tá vendo? Fica caramelizada de verdade. Eu gosto da calda do meu pudim dessa forma. Mas o importante é trazer pra vocês a receita. Mostrar que é fácil de fazer e que você também consegue. Eu consigo, gente. Tô assim, quase Masterchef. Então, quero ver nas redes sociais vocês fazendo a receita, vocês me falando. Se tiver alguma dificuldade, manda pergunta. A receita fica no YouTube também, lá salva na página do Papo com a Fê, dentro da Diário TV. Então você consegue repetir, me repetir, explicando para você a receita e consegue ler a receita todinha, todo passo a passo. A receita é sempre fácil. Eu sempre, mesmo quando eu trago aqui no programa algum convidado que é um chefe, alguém que vai trazer uma receita pessoal, eu sempre peço, vamos fazer uma receita rápida, fácil, para todo mundo em casa conseguir reproduzir também. Então, eu espero que vocês estejam gostando das receitas e que reproduzam, tá? Qualquer dúvida, me manda lá um direct, eu mando um direct aqui para Diário, que a gente esclarece vocês. O Papo com a Fê de hoje acabou. Até o próximo final de semana, para a gente poder conversar de novo. Um beijo e até lá! Olá, aqui é a Fê com mais um Papo com a Fê aqui na Diário TV. Hoje o programa é todo... Volta. Já volto, fica aí. Aí pode esperar que a gente bota o papagaio, o periquito. Eita! Tem. Tá piscando aqui agora. Ih, mó boate. Pá, 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 pá. Falei final de semana. Tá tudo bem? Ó, vou botar aqui. Será que solta? Será que não solta? Um outro diferencial, pessoal, que a gente também trabalha é o filtro solar com cor, mas na forma de creme. Ou seja,
Eu tenho ele na forma incolor e tenho na forma também com cor. Esse protetor solar já é um protetor com um fator de proteção 60. Olha que bacana. O interessante, o diferencial dele é que ele tem uma adaptação, que a gente chama de Adapt Color, e quando você espalha, ele vai se adaptando ao tom da sua pele. E aí a gente manipula e produz conforme a tonalidade da sua pele. Viu que bacana? Então esse é o interessante da personalização do filtro solar na manipulação. Então ele tem um sensorial diferente, tem um toque agradável e principalmente um cheirinho mais agradável para quem gosta desse, né, de sentir esse odor no cosmético. Welcome to Cultura Inglesa. Com mais de 85 anos no mercado de ensino de língua inglesa no Brasil, a Cultura tem os melhores teachers, muita tecnologia, projetos acadêmicos e culturais exclusivos. Além disso, temos parcerias com o Google for Education. Todas as salas têm projetores interativos e ambientes para facilitar o ensino. Na Cultura, temos turmas exclusivas para crianças, adolescentes e adultos. Em Teresópolis, temos unidades no Alto, na Várzea e em Bom Sucesso. Venha conhecer a Cultura Inglesa em Teresópolis. Marque agora mesmo a sua visita. Matrículas abertas. Inglês Cultura Inglesa. Só na Cultura Inglesa.